Olá, meu nome é Luana Passos, eu sou professora de Sociologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formação étnica e cultural da sociedade brasileira e também da sociedade capixaba. Mas antes da gente falar desse assunto, a gente precisa saber o que é etnia e o que é raça. Qual é a diferença entre esses conceitos? Por que a gente usa a palavra etnia? Então vamos dar uma olhadinha aqui no slide, o conceito de raça e de etnia. Raça é a distinção que se estabelece pela origem biológica. Já o conceito de etnia são as práticas socioculturais e históricas de diferentes grupos humanos que interagem entre si. O que mais caracteriza um grupo não são as características biológicas, apesar delas serem importantes, mas o que mais caracteriza um grupo são as diferenças culturais, históricas e sociais. Então, quando a gente vai falar de etnia, a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças. Então, vamos falar de um outro conceito muito importante, que é o de etnicidade. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Etnicidade é o sentimento de pertencimento a determinada comunidade étnica. É a identificação com um grupo social específico dentro de uma sociedade. O que a gente está falando? Por que a gente falou de etnia? Por que a gente falou de etnicidade? Quando a gente usa esse conceito etnia, quando a gente entende que as diferenças culturais, elas são diferenças muito marcantes na sociedade, elas são diferenças étnicas, a gente também está superando uma outra crença que havia antes, que seria das raças superiores e das raças inferiores. Ou seja, muitas das vezes as diferenças econômicas, as diferenças de oportunidades, os sentimentos das pessoas eram analisados do ponto de vista de uma errada concepção de que havia raças superiores e raças inferiores. E isso faz com que a gente não perceba que os grupos étnicos, eles têm desvantagens econômicas e sociais que são frutos culturais, né? São frutos das questões culturais e não de questões biológicas. Mas essa ideia de raças superiores e inferiores influenciou e influencia ainda alguns grupos, algumas ideologias e teorias racistas, infelizmente, ainda existem, como, por exemplo, os neonazistas. Mas, para a gente falar disso, vamos entender também um outro conceito, que é o conceito de racismo. Olha aqui no slide comigo. O racismo pressupõe a existência de raças humanas e se utiliza da caracterização biogenética para explicar fenômenos sociais e culturais e supõe, como eu disse anteriormente, que existam raças superiores e raças inferiores, considerando, portanto, natural que estas sejam subjugadas pelas primeiras. Essa ideia de racismo, ela ainda persiste, ela é estruturante na nossa sociedade, mas ela não é mais aceita pela ciência. Existiram, sim, teorias raciais e eugênicas, o chamado racismo científico, que recorria às ciências naturais, aos seus métodos na época, como, por exemplo, medições de crânio e nariz, para dizer, né, da superioridade ou inferioridade entre os seres humanos. Essa ideia ela não é mais aceita cientificamente. Então, por exemplo, aqui na imagem que nós vamos ver aqui no slide, nós temos um exemplo dessas técnicas que eram utilizadas para falar um pouquinho, né, diferenciar os seres humanos. Esses chamados estudos antropométricos, era o nome desses estudos, eles tentavam provar ser possível deduzir o comportamento e as aptidões de um indivíduo com base nas suas características físicas. E, nesse sentido, essas teorias eugênicas, elas também viam a mistura entre as raças, né? Hoje nós falamos de etnias, como negativa. Já alguns autores, ainda falando sobre a miscigenação, nessa perspectiva racista, entendiam a miscigenação como algo que poderia melhorar as características de um grupo. Só que, ao dizer isso, a gente acabava privilegiando determinados grupos, como é o exemplo das políticas chamadas de branqueamento.
essas políticas, essas ideias racistas, essas teorias eugênicas, elas influenciaram muito a nossa sociedade brasileira e políticas, por exemplo, do século XIX no Brasil, utilizavam essas ideias como base, como, por exemplo, a imigração de trabalhadores europeus, alemães, italianos, tendo como base também essa política pública, essas ideias. Estava no cerne dessas políticas, essas ideias, infelizmente, né? Então, o racismo, ele está presente na nossa sociedade brasileira e capixaba, ele faz parte desse processo de formação cultural da sociedade brasileira e também da sociedade capixaba. Como consequência disso, mesmo com o fim da escravidão, mesmo com leis contra o racismo, várias populações, como por exemplo as populações negras, se viram relegadas a posições subalternas e as suas práticas culturais também sofreram preconceitos, como por exemplo o samba, a capoeira, o candomblé, né, foram muitas vezes criminalizadas. Então era legal, né, assim, tinham leis que criminalizavam essas práticas culturais. Isso com certeza está presente na nossa identidade cultural, tem resultados na nossa sociedade brasileira, mas a partir da década de 30 a gente começa a ter teorias diferentes sobre esse assunto, como por exemplo este livro que vocês vão ver aqui no slide, que é o do Gilberto Freire. É o livro chamado Casa Grande e Senzala. Então vem comigo para a gente entender um pouquinho dessa ideia do Freire. O Freire, ele formulou a teoria chamada da democracia racial. Qual que era a ideia central dessa teoria? As diferentes matrizes étnicas, né, europeias, ameríndias e africanas, tiveram, nessa concepção da democracia racial, uma convivência harmônica, resultando num equilíbrio e na identidade cultural brasileira. Num primeiro momento, naquele contexto, né, de conceitos relacionados à miscigenação, ao racismo, foi muito importante ter essa perspectiva para a gente poder ver essa miscigenação com outros olhos. Porém, essa ideia de democracia racial, de convivência harmônica entre as etnias, não foi bem assim. A gente tem algumas situações de desigualdades entre essas etnias. Então, posteriormente, outros autores, como por exemplo esse livro que nós vamos ver aqui, que é o Florestan Fernandes, ele vai falar dessa democracia racial como um mito. Então, nesse livro, por exemplo, ele vai falar da integração do negro na sociedade de classes. Uma dessas críticas do sociólogo Florestan Fernandes, nesse livro que nós vimos, é sobre a questão da integração do negro no Brasil. Então, se houve essa harmonia entre raças, por que o negro ele não foi integrado da mesma forma, né, à sociedade brasileira? Então, essa ideia de democracia racial, segundo Florestan Fernandes, seria um mito. Por que seria um mito? Porque mascara a realidade de profundas desigualdades na qual o negro se encontrava, né, essas desvantagens políticas e econômicas com relação à população negra. Já na década de 60, 70, o próprio movimento negro brasileiro se inspirou na contribuição de Florestan Fernandes nas suas lutas, nas suas reivindicações. Como resultado dessas lutas, desses movimentos, por exemplo, em 1989, foi promulgada a Lei 7.716, tornando o racismo um crime inafiançável. Então, prova disso, prova de que essas ideias de Florestan tinham fundamento, a gente pode citar que ainda hoje nós percebemos desigualdades com relação às etnias, né, dentro do Brasil, principalmente com as populações negras e indígenas. Então, por exemplo, aqui no nosso slide, o Florestan Fernandes falou algumas coisas com relação ao papel do negro no Brasil, como esse mito da democracia racial, ele faz com que a gente não perceba as diferenças entre as etnias. Então, nessa pesquisa que vocês estão vendo aí no slide, do IBGE, feita em 2009, nós podemos perceber que o rendimento das pessoas não condizem, né, com a quantidade de pessoas que existem na nossa sociedade. Então, se você reparar a primeira informação, a população com rendimento de trabalho entre os 10% mais pobres, percentualmente falando, a população negra, né, aqui na nossa classificação do IBGE, ele vai dividir por pretos e pardos, vai estar superior
comparando com o regimento de trabalho entre os mais ricos. Então, se você reparar, a população branca ela está posicionada de maneira muito mais vantajosa com relação ao rendimento do trabalho do que a população negra. E aqui eu estou estendendo essa classificação entre pretos e pardos, ok? Então, nesse sentido, além dessas questões relacionadas ao racismo, às desigualdades que nós falamos um pouco entre as etnias, como que o racismo está, faz parte da nossa formação brasileira, é importante falar sobre essa formação do brasileiro. Como que se deu essa formação do povo brasileiro? Então, nós tivemos a presença aqui da população nativa, com uma diversidade de etnias, os europeus também com uma diversidade de etnias, principalmente os portugueses, mas depois nós tivemos outros povos europeus aqui presentes, e os africanos, que também uma série de etnias estiveram aqui, fazem parte da nossa formação cultural. E aí a gente tem, infelizmente, uma desigualdade entre esses grupos. A história brasileira, a história capixaba mostra essas desigualdades. Então, vamos falar um pouquinho da cultura e da história capixaba nesse contexto. A história e cultura do Espírito Santo, ela também reflete essa mistura de etnias, conforme eu falei agorinha para vocês. E, na colonização, a gente teve uma relação de animosidade, de resistência dos povos que aqui já viviam. Os historiadores dizem, principalmente, de dois principais troncos étnicos, os tupi-guaranis e os gês. Nesse contexto também não podemos deixar de citar a catequização jesuíta. Então, nessa catequização, a gente também tem uma série de questões culturais envolvidas, inclusive de desigualdades, e essa ocupação, esse desenvolvimento econômico se deu a partir da mão de obra indígena e dessas atividades de catequização, Outra população presente na nosso estado e no Brasil é a população negra. Aqui no nosso estado, a gente recebeu um grande contingente de escravos, em sua maioria bantus, que eram vindos do Rio, da Bahia, de Minas ou diretamente da África mesmo. No século XIX, mais para frente, a gente também recebe italianos, alemães, pomeranos, essa política, lembra que eu falei de branqueamento, e também sírios, libaneses, chineses posteriormente. Então, para falar de cultura capixaba, eu não posso falar apenas de uma dessas etnias. Eu preciso entender que a gente tem uma diversidade de costumes, linguagens, valores. Essas relações entre esses diversos grupos étnicos foi marcada também por desigualdades, conflitos, por contextos históricos distintos e por uma série de características próprias da nossa sociedade capixaba, construídas a partir desse contato entre negros, europeus e indígenas, Nesse sentido, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil, essa formação cultural brasileira, essa formação cultural capixaba, tão rica de etnias, não se refletia no sistema educacional. Os currículos escolares, por um bom tempo, quem tem um pouquinho mais de idade, vai saber que nos currículos era privilegiada a história dos europeus. Não faz sentido, gente? Depois de tudo que eu contei aqui para vocês, tantas etnias fazendo parte da nossa cultura, tantas contribuições culturais de diversos povos e a gente não estudar essas contribuições. Havia uma ausência de abordagens sobre as lutas dos povos negros e indígenas, uma ausência de abordagens sobre o racismo. E quando a gente não fala de um problema, a gente não luta contra ele. A gente precisa reconhecer que essas questões existem para que a gente possa mudar essa realidade. Então, os movimentos negros e indígenas reivindicaram, e a partir dessas reflexões, dessas teorias, dessas reivindicações, nós tivemos mudanças no sistema educacional, alteração da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por duas leis principalmente. A Lei 10.639, de 2003, e ampliada também pela Lei 11.645, de 2008. Com essas leis, a LDB passou a vigorar com a seguinte redação. No artigo 26A,
vai falar assim na LDB: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, o que acontece? Precisou de ter uma lei para falar para a gente que a gente tinha que estudar a formação do nosso povo. Muito difícil isso, né? Isso mostra como o racismo é estrutural na nossa sociedade e como esse assunto é muito importante da gente dizer. Então, essas leis, elas ressaltam o quê? Para que a gente vai trabalhar essas leis na nossa escola? Para que a gente vai discutir sobre essas leis? Essas leis ressaltam a valorização da diversidade, a importância de ressignificar expressões como raça, negro e indígena, bem como apontam para a necessidade de mudar uma perspectiva etnocêntrica na interpretação da realidade brasileira. O que é uma perspectiva etnocêntrica? Nós temos uma tendência a olhar para o outro, a olhar para a cultura do outro, tendo a nossa cultura como parâmetro, tendo a nossa cultura como o modelo a ser seguido. E aí a gente deixa de entender o outro a partir da perspectiva do outro. E para a gente poder lutar contra esse racismo, contra essas desigualdades, a gente precisa conhecer o outro. A primeira coisa que a gente precisa fazer para lutar contra o racismo é entender essas influências culturais, essas contribuições desses povos e também quais foram as lutas deles, quais foram as relações de desigualdades, quais foram as relações de dominação, como que essa sociedade brasileira e capixaba privilegiou alguns grupos em detrimento de outros grupos. Então, é muito importante a gente falar sobre racismo, sobre miscigenação, ressaltar a valorização dessa diversidade. Nós temos uma perspectiva cultural, uma diversidade cultural muito grande, a gente precisa entender essa história e é muito legal quando a gente começa assim conhecer melhor. Então, entender essas características desses grupos, entender a contribuição desses grupos, se identificar enquanto etnia, ter essa etnicidade, esse pertencimento, ele é fundamental para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa respeitar o outro, para que a gente possa ter empatia e lutar contra as desigualdades e contra o racismo, não é mesmo? Então, agora a gente vai fazer uma revisão da nossa aula, vem comigo. Então, raça e etnia são dois conceitos que a gente começou nessa aula de hoje, falando sobre a diferença entre eles. Então, é muito importante perceber que nós temos um conceito que engloba outras questões para além das biológicas, engloba as práticas socioculturais, históricas, dos diferentes grupos humanos. Então, quando a gente fala de etnia, a gente está buscando superar as questões biológicas. Para além delas, a gente está querendo ir além delas, a gente está querendo ver quais são as características sociais e culturais que diferenciam os grupos. Então, um outro conceito muito interessante relacionado a essa ideia da etnia é a etnicidade. O que é a etnicidade? É o sentimento de pertencimento a determinada comunidade étnica. É quando eu me identifico com um grupo social dentro da sociedade. Ter esse sentimento de pertencimento é muito importante para combater as desigualdades, para se empoderar. E aí a gente também supera uma crença nas raças superiores e raças inferiores. Essa crença em superiores e inferiores, ela já não tem mais fundamento científico. Então, nós vimos que, apesar de existirem teorias, de existirem teorias racistas, ideologias racistas, essas ideias não são mais aceitas pela ciência e a gente tem outros conceitos, outras formas de identificar as diferenças entre os grupos sociais. Então, entender essas diferenças, entender sobre etnia, sobre etnicidade, é um primeiro passo para a gente combater o racismo. E nós vimos na aula de hoje também o que é o racismo. O racismo é quando a gente acredita ainda nessa ideia da superioridade entre raças, é quando a gente não enxerga as diferenças culturais, é quando a gente não respeita o outro, é quando a gente tem um preconceito com relação a características étnicas das pessoas. Essa ideia, então, de etnia, racismo, essas ideias de um racismo científico, elas já foram superadas e todas essas teorias que utilizavam, inclusive, de ciências da natureza, para poder justificar
o racismo já não são mais válidas cientificamente. Outra questão que a gente precisa entender são as questões históricas. Então, nós vimos um pouquinho como que essas ideias, essas teorias eugênicas influenciaram, por exemplo, políticas públicas, como foi a questão do branqueamento da população. Ao invés de uma política que privilegiasse aqueles negros que já foram libertados, era uma política de trazer pessoas muito influenciadas por essa ideia de branqueamento. A gente aqui não está falando que as pessoas que vieram racistas, nada disso. A gente está falando que algumas ideias da nossa sociedade muitas vezes legitimam esse racismo e que isso precisa ser superado, né? E aí, como consequência disso, quando a gente não enxerga essas diferenças, quando a gente não percebe como que esse processo cultural histórico se deu, a gente não enxerga, por exemplo, que questões relacionadas às desigualdades econômicas e sociais podem ter relação com o racismo, podem ter relação com essa perspectiva racista. E aí, práticas culturais, como samba, capoeira, candomblé, dos grupos negros, por exemplo, vão ser criminalizadas na sociedade. E na nossa aula, a gente falou também de dois autores, o Gilberto Freire e o Florestan Fernandes. Esses autores, eles vão trabalhar de maneiras diferentes esse conceito de miscigenação. O Gilberto Freire, num primeiro momento, vai falar sobre essa democracia racial, a contribuição das etnias, e o Florestan vai criticar esse conceito da democracia, dizendo que ele, de certa forma, mascara, não demonstra as desvantagens que um grupo teve com relação ao outro. No caso dos negros, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da integração do negro na sociedade do Brasil, né? Então, a gente falou de vários autores, várias teorias, a gente falou um pouquinho sobre as questões capixabas, sobre como que essas teorias, esses estudos influenciaram os movimentos sociais, como que a luta desses movimentos sociais também trouxe mudanças na nossa legislação, na nossa questão educacional, como que mudanças na lei de diretrizes e bases. Quanto mais a gente estuda, mais a gente pode entender essas questões para lutar contra o racismo, não é mesmo? Então, na aula de hoje, depois de tudo que a gente aprendeu aqui, eu vou trazer para vocês de onde eu tirei essas informações. Então, aqui temos as referências. A gente estudou um pouquinho sobre a diversidade cultural do Espírito Santo, a gente falou um pouquinho de história e geografia do Espírito Santo e a gente utilizou para os conceitos sobre etnicidade, etnia, para falar dos autores, do Gilberto Freire, do Florestan Fernandes, o livro Sociologia em Movimento, que é um livro muito utilizado aqui na nossa rede estadual. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Foi com muito prazer que eu falei um pouquinho para vocês desses assuntos e aí espero vocês na nossa próxima aula sobre Sociologia do Brasil, ok? Até lá!